Olá pessoal, feliz 2021, estamos de volta com o canal Nossa Polis e para começar bem esse ano, que tal começar repensando o seu consumo? Esse é o canal Nossa Polis. Aqui você encontra conteúdo sobre temas contemporâneos que vão te ajudar a ingressar numa universidade ou aumentar os seus conhecimentos. Eu sou a Miriam Nis, sou engenheira ambiental e professora universitária, e no vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre consumo consciente e economia circular. Vamos lá? O modo de produção e de consumo que a gente vive hoje, ele está fortemente baseado em um modelo de economia que a gente chama de linear, onde a gente tem a extração de matéria-prima, a produção, industrialização dessa matéria-prima, comercialização da matéria-prima que vai para as nossas casas, né? E invariavelmente isso vira em algum momento lixo, né? E eu digo lixo porque muitas vezes aquilo que é lixo para mim não vai ser lixo para outra pessoa. Bom, mas continuando a nossa economia linear, a gente chega no ponto final, né? Que é então a destinação final, que aí vai ou para lixões ou, no melhor dos casos, vai para um aterro sanitário. A questão ou o problema, né, com esse modelo é que ele é insustentável. E ele é insustentável por dois motivos. Um é pela sua fonte, pelo começo, né, da linha, que é a extração de matéria-prima, que é ou finita, ou se é renovável, muitas vezes a taxa de renovação não alcança, não chega, não atinge a velocidade do consumo que está estabelecido, né? E o outro é a questão da disposição final, né? Que a gente fala de jogar fora, né? A gente quando joga o nosso lixo, né? A gente fala de jogar fora, mas a gente tem que repensar isso porque a gente nunca está jogando fora. A gente está sempre jogando dentro, seja ele num lixão, seja ele num aterro. Desde o final dos anos da década de 70, né? A demanda da população mundial por recursos naturais tem extrapolado aquilo que a Terra consegue regenerar. Hoje em dia, seriam necessários 1,6 planetas para manter o padrão de consumo que está estabelecido, né? E há uma tendência de aumento, né? Há uma tendência de aumento, e se esse aumento for mantido lá para 2050, a gente vai precisar não de 1,6 planetas, né? Lembrando que isso é uma média, né? Então, não 1,6 planetas, mas 3 planetas para manter o nosso padrão de consumo, né? E eu queria ressaltar que isso é uma média porque existem países onde esse consumo extrapola de longe o 1,6, né? Então consomem muito mais do que isso, e outros países onde a questão do consumo, o problema do consumo não está no seu excesso, mas está na sua escassez, está na sua impossibilidade de consumir. Então existem países que vão puxar essa média para cima e existem países que vão puxar essa média para baixo, né? Então, países que consomem muito e países que não conseguem consumir muito, né? E aí, nesse estica e puxa, né, causando um problema, né, com esse excesso de consumo, deixando essa média no 1,6, nesse estica e puxa, me digam, para que lado vocês acham que essa corda arrebenta? É claro que vai ser para o lado mais fraco, né? Deixa aqui seu comentário se você tem alguma opinião sobre isso. Outro conceito interessante que eu queria apresentar para vocês, minha gatinha. Outro conceito interessante que eu quero apresentar para vocês hoje é o conceito de dia de sobrecarga da Terra. O dia de sobrecarga da Terra é o dia em que a demanda da humanidade por recursos vai extrapolar aquilo que a Terra poderia regenerar naquele ano. Vou fazer uma analogia, né? Então pensa que lá no começo da pandemia você foi no mercado e falou assim: eu vou abastecer a minha casa para poder ficar um ano sem ir no supermercado porque tá perigoso. Então vou lá, vou fazer uma compra de um ano. Você faz essa compra de um ano. Quando passou 3 meses da pandemia, você consumiu tudo que tinha para consumir. Ou 6 meses da pandemia, você consumiu tudo que tinha para consumir, né? E a partir dali, você passa a consumir no crédito. Ou seja, você tem que ir de novo no mercado, fazer nova compra. Essa ideia de dia de sobrecarga da Terra é o dia em que a gente também passa a consumir no crédito na Terra. Então, a gente passa a consumir mais do que a Terra poderia regenerar naquele ano. Lá para os anos 2000, esse dia era lá para o dia 5 de outubro, ou seja, faltando 3 meses para o final do ano, a gente extrapolava o que a gente podia consumir na Terra.
Agora, em 2020, esse consumo, esse dia de sobrecarga da Terra passou para o dia 22 de agosto, ou seja, cada vez mais cedo. Então, cada vez mais cedo, a gente está extrapolando a capacidade da Terra, esgotando a capacidade da Terra de fornecer aquilo que a gente consome. Nesse contexto, né, do problema da economia linear e do consumo, né, que é baseado na economia linear, é que eu quero apresentar para vocês um outro conceito de consumo, né, que está inserido dentro de um conceito de economia que é chamado de economia circular. Como o próprio nome, né, indica, a economia circular ela propõe um modelo cíclico, né, de consumo, de produção, de industrialização, onde a extração, a produção, o consumo e até mesmo a destinação final, que vai ser sempre minimizada ou eliminada, são feitos de modo mais consciente para diminuir a carga sobre o planeta. A economia circular ela tem como objetivo, então, minimizar ou até eliminar a produção de lixo, né, usando recursos de forma mais consciente e racional possível. Para isso, né, a economia circular ela vai trabalhar não só com a ideia de reduzir, reutilizar e reciclar, que a gente já conhece, né, que são mais conhecidas, são mais faladas, mas também sobre a forma de consumir. Então, ela vai trazer, por exemplo, a ideia de consumo, né, com o uso compartilhado de bens. O uso compartilhado de bens hoje em dia pode ser muito visto quando você quer consumir algo sem necessariamente comprar essa coisa, né? Então, hoje em dia, carro, patinete, bicicleta, casa, até mesmo roupa pode ser utilizado de modo compartilhado. Esses modelos de economia, eles vão ser, como eu disse, baseados na ideia de fornecer acesso e não posse. Ou seja, se você quer andar de carro, você precisa ir de um lugar a outro, você precisa de um carro para isso. Você pode, por exemplo, pagar para ter acesso a um carro, né? Seja por um carro de aplicativo, seja pelo aluguel de um carro, sem necessariamente ter a posse desse carro, né? Assim, o interessante desse modelo, né, é que mais de uma pessoa vão poder utilizar o mesmo carro, né, vão compartilhar o mesmo carro, menos carros vão precisar ser produzidos, então vai ter menos extração de matéria-prima de um lado e, consequentemente, menor geração de resíduo, né? Menor geração de lixo. Além disso, a economia circular ela vai valorizar produtos que têm uma maior vida útil, ou seja, que possam ser utilizados por mais tempo, seja por ter maior durabilidade ou ser de fácil manutenção. E isso vai exatamente contra a ideia de obsolescência programada, que é uma estratégia que algumas empresas têm, que é de distribuir produtos que estragam muito facilmente ou que ficam obsoletos rapidamente, né, forçando, eu digo em aspas, já explico por quê, o consumidor a comprar novamente o produto, né? E agora eu explico o que é o forçando. Esse forçando, ele está muito associado ao consumo como status, a questão do consumo como status, ou seja, é quando o consumidor ele passa a adquirir um produto, a trocar um produto que ainda é funcional, né, pelo simples fato de que ter um produto mais novo ou da moda ou que acabou de ser lançado representa algum valor para a sociedade. Então esse é um outro ponto, né? Esse é um outro ponto que a economia circular vai contra, né? Essa coisa do consumo como status, consumo como algo que demonstra o seu valor perante a sociedade. Bom, a economia circular ela vai focar então não só em fechar o ciclo, né, mas também otimizar esse ciclo, né, trazendo também uma forma de repensar o consumo, né, trazendo o fator consciência para esse consumo, né? E quando eu digo consciência, não é só a ideia de escolher entre um produto ou outro, mas também a ideia de escolher entre consumir ou não consumir. Bom, antes de finalizar, eu queria só deixar aqui também o link do site da Fundação Ellen MacArthur, que lá vocês podem encontrar mais informações sobre economia circular. E é um site bem dinâmico, assim, com bastante ilustração, é bem interessante. Quem tiver interesse, quem gostou do tema, vai lá que vocês vão achar legal. Antes de concluir de vez mesmo, queria deixar uma provocação para vocês,
que é um pensamento e uma discussão, que é a seguinte: como que a gente pode falar, né, de consumo consciente em um país como o Brasil, onde muitas pessoas ainda não têm acesso a consumo, ou seja, não conseguem consumir. E aí, como que a gente pensa isso? Como que a gente discute isso? O que vocês acham? Deixa aqui, vamos discutir esse tema, deixa aqui nos comentários, a gente quer abrir um canal aberto para discutir com vocês, para conversar com vocês. Escreve aqui nos comentários que a gente vai ficar muito feliz de responder e abrir esse canal de conversa, de diálogo. Comenta aqui embaixo a sua resposta que a gente está esperando. Se você gostou desse vídeo e acha que esse material pode ser interessante para alguém, não deixe de compartilhar, deixa o seu like. Se você gostou desse material, também curte o canal Nossa Polis. Sempre vai ter material novo nesse tema e em vários outros temas interessantes na área. Falou? Valeu, gente. Até mais.